From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração. Estamos juntos mais uma vez para esta programação que vai ao ar todos os dias às 8 horas da manhã. Se você quiser ouvir o capítulo 1 e o capítulo 2 desta meditação do livro de Êxodo, ele já está disponível em nossa playlist. Basta você acessar e você poderá ouvir então o capítulo 1 e o capítulo 2 que já estão disponíveis. Nós vamos dar continuidade à meditação do capítulo 3. Nós vamos meditar hoje do verso 5 até o verso 10, que diz assim: Deus continuou: Não se aproxime, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, escondeu o seu rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Amado Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nos aproximamos da doçura da sua palavra. Como é bom confiar em um Deus que livra, que guarda e que liberta. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Acrescente as bênçãos à leitura de sua palavra e que mais uma vez possamos ser abençoados pelo teu poder. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós vimos na programação passada que Moisés encontrou com uma sarça. E ali seria um momento de transformação. Foi o encontro da transformação. E nós também, em nossas vidas, nós temos uma hora que passar pelo encontro da transformação. Se você ainda não passou pelo encontro da transformação, peça a Deus: ó Deus, eu quero passar pelo encontro da transformação, aonde o que estava na sarça possa estar dentro de mim. Nós vimos também que aquela sarça hoje é o Espírito Santo de Deus se movendo em poder através de nós. E ali na cruz do Calvário, esta grande sarça, o Espírito Santo, ficou disponível para nós hoje. Ah, como somos agradecidos a Deus. E aqui a partir do verso 5, a gente vê Deus falando com Moisés. Aqui é o quadro: Moisés primeiro se encontrou com Deus e Deus passa a falar com ele. Do 1 ao 4, Moisés ele se encontra com Deus. E aí no final do verso 4, Deus começa a falar com Moisés. E ele começa a orientar a Moisés. Ele diz no verso 7, tenho visto atentamente, tenho ouvido e conheci. Olha só, Deus vê, Deus ouve, Deus conhece. Tudo ao nosso respeito. Nada é surpresa para Deus, nada pega Deus de surpresa. Oh,
O que aconteceu? Verdade. Eu não esperava que meu filho ia fazer isso. Eu não esperava que a minha filha ia fazer isso. Nossa, por que isso aconteceu dessa forma? Então, meus irmãos, nada pega Deus de surpresa, porque Ele vê, Ele ouve e Ele conhece cada um de nós. Davi disse, Ele sabe do que somos feitos. Ele conhece a nossa estrutura. E Deus ali estava ouvindo. Deus estava ouvindo os seus filhos. E nós vemos que estas palavras que Deus disse para Moisés no verso 7, ela nos garante que Deus ouve atentamente os nossos clamores e as nossas tristezas e conhece os nossos apuros, conhece o que nós estamos passando. Uma das artimanhas de Satanás é fazer com que você pense que Deus não está prestando atenção em você, que Deus não está cuidando de você. Isso é uma das artimanhas que o inimigo utiliza para mostrar que Deus não se importa, Deus não liga para você, sendo que é o contrário. Deus, Ele te vê, mas não apenas te vê, mas Ele te ouve e o melhor e o mais gostoso, Ele te conhece também. Agora, Deus está sempre agindo no mundo, sempre, irmãos, sempre Deus está agindo. Nada que acontece neste mundo está acontecendo por acaso. Certa vez eu vi um homem falando, existe um poder maior que se move para destruir o mundo e é por isso que eu não creio em Deus, porque se existisse um Deus, ele pararia esse poder maior que é o mal. Oh, meu Deus! Quando a incredulidade entra em um coração, só fala besteira. O nosso Deus controla tudo. Se você ler lá em Atos 17, verso 28, diz que porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Tudo, Deus está envolto em tudo, irmãos. Deus é o ser supremo. Ele vai além do universo, além das estrelas, além de tudo. Deus é superior a tudo e a todas as coisas. Ele é o grande Criador. Então Deus está agindo no mundo. Então Faraó era um instrumento na mão de Deus para o propósito de Deus. Tudo que estava acontecendo eram instrumentos na mão de Deus para cumprimento do plano divino, do plano de Deus. Então lembre-se disso. Nada acontece por acaso. Não tem acaso no plano de Deus. Não tem coincidência no plano de Deus. Deus sempre está agindo no mundo, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, conforme diz em Atos capítulo 17, verso 28. E Deus também, ele interfere na história para revelar e realizar a sua vontade. Então, Deus, ele sempre está intervindo na história da humanidade. Sempre. Não está aí como um cavalo com as rédeas soltas e disparada, não, irmãos. Tudo que está acontecendo tem um caminho. É por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lembre-se disso. Ele é o caminho. Só existe um caminho, não vários caminhos, mas apenas um caminho. E todos esses caminhos que as religiões pregam, que os outros pregam, são falsidades, porque só existe um caminho que é o caminho da palavra. E Deus ele vai interferindo na história da humanidade para poder revelar e realizar a sua vontade. Desde antes da fundação do mundo, Deus já pensou no seu plano. Aqui nós estamos vendo no Antigo Testamento, a nação de Israel era o plano de Deus. Israel é um tipo da igreja do Novo Testamento. É um tipo perfeito. Então hoje nós podemos olhar para o Antigo Testamento e olhar para a nossa vida hoje e ver os tipos que já foram cumpridos, como o Cordeiro Pascual, que nós vamos ver aqui em Êxodo 12, que representa Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário por nós, morrendo pelos nossos pecados. Então Deus está com a mão em tudo que está acontecendo, por pior que seja as coisas que aconteçam. Lembrando que tem juízos temporários. Um dia a gente pode falar disso, sobre juízos temporários. Mas Deus vai se revelando, e aqui não seria diferente. Deus estava se revelando para Moisés, falando para ele qual que era a sua vontade.
Então, quando Deus encontra com Moisés na sarça, ele estava falando qual seria a sua vontade, qual que seria o seu plano. E trazendo para nós hoje é da mesma forma. Deus se encontra conosco na sarça e ele revela para nós a sua vontade. Por isso é importante você ter certeza que você está batizado com o Espírito Santo. Você tem que ter isso dentro do seu coração, essa convicção no seu coração que o Espírito Santo habita em você. Porque quando você tem esta convicção que o Espírito Santo habita em você, então você tem a revelação do plano de Deus. É tão bom quando você tem a revelação do plano de Deus para a sua vida. Você caminha com segurança, você caminha não pelo que os olhos carnais veem, mas você caminha com os olhos da fé, em direção às promessas de Deus, sem vacilar. E aqui no verso 8, a gente vê aqui no verso 8, que Deus continua então a falar com Moisés. Ele diz assim, porque por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra, e levá-los para uma terra boa, uma terra ampla, uma terra que mana leite e mel. Oh, que promessa maravilhosa de Deus! Uma terra que mana leite e mel. Eu desci para livrar o meu povo. Olha ele se revelando. Deus interfere na história para poder revelar a sua vontade. Não foi isso que nós acabamos de falar? Então, ele disse para Moisés que ele desceu para livrar o seu povo. Oh, como que é bom! Eu vou lá, eu vou livrar o meu povo e eu vou colocar eles numa terra boa, larga, que mana leite e mel. Oh, irmãos, Deus sempre tem o melhor para o seu povo. É, isso mesmo. Deus sempre tem o melhor para o seu povo. É por isso que ter esta revelação da vontade de Deus é muito importante. E no verso 10, diz assim, agora venha e eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito meu povo, os filhos de Israel. Embora Deus pudesse ter livrado Israel diretamente, só uma palavra que Deus falasse, só um gesto de Deus já livraria Israel. Já acabava com o Egito. Deus, ele tem o poder supremo. Então você nunca duvide disso. Nada é maior que o poder de Deus. Nada está agindo sem Deus saber. Nada pega Deus de surpresa. Saiba disso. Então, embora Deus pudesse ter livrado Israel diretamente, ali só através de uma palavra dele, ele preferiu fazer a sua obra pelo seu servo, meus irmãos. Deus escolheu homens. Eu sei que é difícil para muitas pessoas aceitarem isso. Tem gente que não aceita, que luta e luta contra a Bíblia, luta contra a palavra de Deus. Porque Deus deixa isso bem claro. Olha aqui, ele não chamou, ele falou assim, vai lá livrar. Ô estrela, livra lá os meus filhos. O arbusto, vai lá e liberta meu filho. Vai lá, sarça, vai lá libertar meus filhos. Eu vou mandar um anjo lá para libertar. Não, Deus não fez isso. Pelo contrário, Deus já estava preparando o seu vaso, que era Moisés, para essa libertação. Então, apesar de Deus poder simplesmente fazer alguma coisa ali, libertar o povo através do seu poder, ele preferiu fazer a sua obra através do seu servo. E hoje não é diferente. Deus continua fazendo a obra através do seu servo. A Bíblia diz, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos os profetas. Então Deus estava revelando para Moisés através da sarça qual que era o seu plano, qual que era a sua vontade, e estava comissionando Moisés para poder fazer a obra. Qual que era a obra que Moisés tinha que fazer? Era a libertação do povo. E hoje Deus continua falando conosco também através do profeta. Deus tem falado desde o derramamento do Espírito Santo ali em Pentecostes. Deus vem trabalhando, Deus vem falando, irmãos, com cada um de nós. Então a gente pode ver aqui o envolvimento de Deus com o seu povo. Deus está sempre envolvido com o seu povo. Lembre-se disso. Deus está sempre envolvido com você. É isso mesmo.
Deus está sempre envolvido com você. Você não precisa ter medo. Confie em Deus. Você que me ouve nesta hora, que talvez está em algum tipo de circunstância, você não precisa ter medo, porque Deus se envolve com você. Deus está envolvido com você. Deus está preocupado com você. E a gente pode ver aqui no verso 7, 8 e 10, esse envolvimento de Deus com o seu povo ali. Ele disse, tenho visto atentamente, tenho ouvido, eu conheci, eu desci e eu enviei. E é isso que Deus continua aplicando esta fórmula de 5 passos na nossa vida. Deus continua aplicando ainda. Ele diz assim, eu tenho te visto atentamente. Eu estou com meu olho sobre você. Eu tenho você na minha mão. Quem pode te arrancar da minha mão? E ele diz depois, em segundo lugar, eu tenho ouvido. Eu ouço as suas orações de madrugada. Eu ouço os seus sussurros, o seu gemido, as suas dores. E eu te conheço porque eu te gerei. Você é meu filho, você é gerado pela fé em Jesus Cristo. Você teve um novo nascimento. Você teve 2 nascimentos, um nascimento carnal, mas você tem um nascimento espiritual. Eu te conheço. Diferente daqueles que vão chegar diante de Jesus naquele dia e ele vai dizer assim, afastai de mim, porque não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Eu não te conheço, mas pelo contrário, aqui Deus te conhece. Mas não para por aí. Ele te vê atentamente, ele te ouve, ele te conhece e ele age ao seu favor. Eu vou vir ao seu favor. Eu vou fazer por você. E como que ele faz isso? Através da sua palavra. Eu te enviarei. Ele envia profetas. Meus irmãos que me ouvem, que ainda não conhecem a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo, eu te faço um convite nesta hora para que você possa conhecer esta mensagem, que é o poder de Deus para esta geração, para esta hora. Então, olha esses 5 passos de Deus. Eu tenho te visto atentamente, eu tenho te ouvido, eu te conheci, eu desci e eu enviei. E ele continua agindo dessa forma hoje, através do envio do seu profeta, da sua mensagem da hora. E na mensagem, que é isso na tua mão? O profeta diz assim, falando de Moisés, então ele se virou para ver, e Deus falou com ele da sarça e disse, Moisés, tira os sapatos, porque a terra em que tu estás é terra santa. Agora, e se Moisés tivesse dito, agora, Senhor, vou ser reverente a ti, vou tirar o meu chapéu. Isso seria igual? Deus não disse para Moisés tirar o chapéu. Ele disse sapatos. Agora, se eu disser, bem, eu me uno a uma igreja, eu não sou igual aos demais, Deus disse que não é se unir a uma igreja. É necessário você nascer de novo, é necessário você ter a sarça dentro de você. Aí você diz, bem, eu vou numa boa igreja, eu já frequento uma igreja, tudo bem, mas esse não é o requisito de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito, de modo algum entrará no reino de Deus. Meus irmãos, Deus tem um plano concreto. Não importa quão boa ou qualquer coisa pareça, você tem que estar em harmonia com o Evangelho de Deus. A Bíblia diz isso. É isso que você tem que fazer. E Moisés teve que estar em harmonia com o plano de Deus. Todo o processo que Moisés passou, os 40 anos no deserto, era Deus colocando Moisés em harmonia com o seu plano. Não o que Moisés pensava, meus irmãos, ser uma reverência, o que ele pensava do plano, mas o que Deus pensava do assunto. Tem que ser da forma de Deus, da maneira de Deus. Então Moisés se assentou ali, tirou os seus sapatos, se aproximou, disse... E aí Deus vem e fala para ele, agora sim. Ele aprendeu a obediência através das provações, das lutas no deserto, do sol escaldante, cuidando de ovelhas. Deus estava moldando a obediência em Moisés. E ali Deus se revela para Moisés, revela o seu propósito para ele e mostra a harmonia do plano de Deus. Moisés tinha que estar em harmonia com o plano de Deus para que então ele pudesse agir em nome de Deus. Irmãos, você só pode agir em nome de Deus se você também estiver em harmonia com Deus. Há alguma coisa no seu coração que está tirando a harmonia com Deus? Faça um exame na sua vida. Há algo que está tirando sua harmonia com Deus? Eu te convido agora a uma palavra de oração. Amado Pai Celestial,
Se há alguma coisa em mim, Senhor, e naqueles que me ouvem também, Senhor, que está atrapalhando a harmonia com a Tua palavra, eu te peço, ó Deus, em Teu nome, tira de nós, Senhor, que este fogo dentro dos nossos corações, essa coluna de fogo possa arder dentro das nossas almas e queimar todo o pecado, queimar todo o mal, e que possamos, ó Deus, estar em harmonia com o Teu plano, vendo o Teu tempo e o Teu modo para todas as coisas. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Yeah.